Vamos aos exercícios. Então, eu vou resolver com vocês alguns exercícios, né? Vai dar tempo, a gente tem poucos minutos. Algumas questões teóricas aí sobre o assunto, né? Então, primeiro começando aí, trabalho de uma força constante. Uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito de duas maneiras distintas, conforme mostram as figuras A e B. Nas duas situações, o módulo da força exercida pela pessoa é igual. Então, presta atenção, gente. A força que esse carinha tá aplicando aqui na letra A, força F, é exatamente a mesma força que ele está aplicando na letra B, só que com um ângulo diferente, né? E essa força se mantém constante ao longo do deslocamento. Eu quero saber o seguinte: qual dessas forças realiza um trabalho maior, ou se elas realizam o mesmo trabalho? Alguém saberia me dizer? Cri, cri, cri. Não. Então, vamos lá. Olha só, gente. Eu sei que trabalho é força, pegando a equação geral, né? Vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Acho que Então, seria mesmo, professora. essa equação, por quê, Cauã? Porque ele estaria aplicando a mesma força. E não, não, Sim, mas você acha que a B é maior isso? não. Fala, Cauã, Eu sem acharia, medo. eu acharia que seria igual, não que seria maior. Não. Tá. Olha só. Quando eu tenho uma força inclinada, o que que acontece com essa força? Tem a força de atrito? Não, não tem atrito, não. Sem atrito. Professora, Essa força inclinada, a gente faz o que com ela? professora. Oi, Lucas. O trabalho em A é maior do que o trabalho realizado em B porque multiplica o cosseno de θ? É, só que o cosseno de θ é sempre um número menor que 1, né? Ah, entendi. Olha só, quando eu tenho uma força na diagonal, essa força ela é decomposta em Fx e Fy. Observem que o F ele não está integralmente ligado ao deslocamento. Então, o F que vai provocar o deslocamento é qual? Fx. É o Fx. E lembrando que o Fx é só uma componente da força, né? A força total, ela é o F. Então, esse Fx é uma componente dela. Então, somente uma parte da força, uma componente dessa força, provoca o deslocamento. A outra força, a outra componente, no caso, o Fy, ele vai pressionar o corpo no chão. Então, não está ligado ao deslocamento. No caso na situação B, toda a força está provocando o deslocamento. Então, na primeira situação, eu tenho que multiplicar por um cosseno de θ. Na segunda situação, eu tenho a força vezes deslocamento na íntegra, né? Vamos imaginar o seguinte: se esse ângulo formado aqui entre a força e o deslocamento seja de 60 graus, uma suposição. Então, eu teria que fazer trabalho é F vezes D, né? Onde o F vezes D é o mesmo nos dois casos, vezes o cosseno de 60. Quanto que é o cosseno de 60? 0,5. 0,5? 0,5. E todo número multiplicado por um valor abaixo de 1, né? 0, alguma coisa, vai dar um número menor, né? Então, por exemplo, F vezes D vezes 0,5 vai dar metade disso daqui. Entenderam ou não? Sim. Se eu fizesse com um número, gente, vamos dizer que essa força ela vale 20 newtons e que o deslocamento foi de 2 metros. Então, vamos lá.
Quanto seria o trabalho na primeira situação? Trabalho seria 20 vezes 2 vezes 0,5. Então, o trabalho daria 40 vezes 0,5, 20 joules. Trabalho na segunda situação. Eu tenho a força, que é a mesma, e o deslocamento, que é o mesmo. Eita. Pera aí. E o deslocamento, que é o mesmo. 2 também. Só que agora eu não tenho um cosseno para multiplicar. Então, isso daqui vai me dar 40 joules. Então, lembre-se, a força na situação 2, ela está totalmente voltada ali para provocar um deslocamento, né? Para realizar um trabalho. Na letra A, parte da força, apenas uma componente dela está realizando o trabalho. A outra componente está pressionando no chão, o bloco no chão. Então, ela não está totalmente voltada para realizar trabalho. Deu para entender ou não, gente? Entendeu? Então, o trabalho maior é o da letra B. Então, lembrem-se o seguinte: a força, quando é paralela, ela vai provocar um trabalho maior do que quando ela formar um ângulo qualquer. E quando ela for perpendicular, vai ser zero. Certo? Então, quando a força for paralela, não tem ângulo para poder fazer Não outro preciso, fazimento. não preciso do ângulo. Porque o cosseno de zero ou o cosseno de 180 é 1 ou menos 1. Então, não preciso nem colocar. Só boto o negativo caso a força seja contrária ao deslocamento. É o caso da força de atrito, né? Força de resistência do ar, certo? Professora, quer dizer então de que quanto maior é o ângulo da força em relação ao deslocamento, menor é o trabalho. Inclusive, se ele for maior do que 90, o trabalho vai ser negativo. Se a força for. Não, assim. Aí eu tenho que olhar. Você está falando aí maior que 90? Você tem assim, por exemplo. Se eu tenho uma força, se o deslocamento está para lá, no caso, né? A força, para ser maior que 90, a força deveria estar aqui assim, certo? Certo? Então, essa força aqui, a componente dela no eixo X, ela seria contrária ao movimento, porque o Fx estaria para cá, Fx, e o Fy para cima. O Fy não realizaria trabalho e o Fx realizaria um trabalho negativo que se opõe ao deslocamento. Isso aí. Foi? Sim. Próximo, então. A questão número 2, ele fala o seguinte: qual força não realiza trabalho? Letra A. Na letra A, a gente tem a força de resistência do ar. Bem, primeiro, para existir resistência do ar, tem que existir um movimento. Força de resistência do ar é diferente de força do vento, tá? Você tá parado, sentir uma força, essa é a força que um vento tá fazendo, não é uma força de resistência do ar. Força de resistência do ar é aquela que você abandona uma bolinha de papel amassada e uma aberta, né? E a amassada cai primeiro. Por quê? Porque tá atuando, a resistência do ar atua mais na folha que está aberta, né? Por causa da área de contato com o ar. Então, para existir a resistência do ar, tem que existir um movimento, assim como a força de atrito ou a tendência de movimento, tá? Então, é o seguinte, vamos imaginar uma bolinha que está caindo. Então, eu tenho uma bolinha, aqui está a força-peso, né? E eu tenho uma bolinha que está se deslocando para baixo. Vou colocar aqui o meu deslocamento ou altura, tanto faz. Nessa situação, para onde apontaria a força de resistência do ar? Desistiu? A força de resistência do ar, gente, sempre se opõe ao movimento, igual a força de atrito. Então, a força de resistência do ar, se o corpo está descendo, a força de resistência do ar está para cima. Ah, Roberto, então um carro. Um carro também tem força de resistência do ar, né?
Se o carro está se movimentando para a direita, a força de resistência do ar está para a esquerda. A gente nunca considera ela nos cálculos, né? Mas é uma força que tá ali, que ela existe, tá? Letra B. Então, não, então terminando aqui. Então, a força de resistência do ar, ela se opõe ao deslocamento. Só que observe que ela é paralela. Se ela é paralela, existe a realização do trabalho. Quando que não tem realização de trabalho da força? Quando a força for perpendicular. Não é o caso. Então, nessa situação aqui, o trabalho da força de resistência do ar, ele vai ser, na situação que eu desenhei aqui, o corpo, a força de resistência do ar, ela é positiva ou negativa? Negativo? Hein? Trabalho da força de resistência do ar. Negativo? Negativo. Na realidade, a força de resistência do ar sempre vai realizar um trabalho negativo, né? Não só no que eu desenhei, porque ela sempre se opõe ao deslocamento. Então, sempre vai ser negativo. Na situação B, a gente tem a força-peso de um corpo em queda. A força-peso de um corpo, o corpo cai, né? Por causa aqui da força-peso, o deslocamento tá para baixo porque ele tá descendo, né? Posso colocar a altura aqui também, se preferirem. Então, nesse caso, o trabalho da força-peso, ele é um trabalho positivo ou negativo, ou ele não existe, ou ele é nulo? Positivo? Se está em queda livre, o deslocamento está na mesma direção do peso, né? Como ele está a favor do deslocamento, nessa situação aí, o trabalho da força-peso é positivo. Se o corpo estivesse subindo, gente, o peso estaria contrário ao deslocamento, então o trabalho seria negativo. A letra C eu vou deixar para responder no final. Letra D, a força de atrito durante a frenagem de um veículo. Então, vamos aqui. Aqui, ó. Aqui tá, olha que carro lindo. Aqui tá o meu carro se deslocando para a direita. Para onde que tá a força de atrito? Para a esquerda. Sempre contrária ao movimento. Então, aqui tá o meu FAT. Vai existir trabalho da força de atrito? Sim? Positivo ou negativo? Negativo. Trabalho da força de atrito é sempre negativo. Letra E. Tensão num cabo de um elevador. O elevador está em movimento, tá? Mas independente aqui, se ele estiver subindo ou descendo, a força de tração, ela tá aqui, ó, onde sustenta o elevador. Tanto subindo quanto descendo, vai existir trabalho, né? Podendo o trabalho ser positivo caso o elevador esteja subindo e negativo caso o elevador esteja descendo. Então, vou representar uma situação aqui, né? Ele não está dizendo que está subindo, é só para a gente analisar. Então, nesse caso, se está subindo, o trabalho da força de tração vai ser o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, até aí, todas as minhas forças realizam trabalho, porque elas são paralelas ao movimento, tá? Se eu tivesse uma força inclinada aqui, também realizaria trabalho, porque parte dela, né, uma das componentes dela também estaria voltada para o deslocamento. Agora, a situação da força centrípeta, a força centrípeta é uma força que permite a realização de um movimento circular. Então, eu tenho aqui um corpo que está realizando um movimento circular. Eu vou colocar esse corpo em 3 posições distintas. Para cada uma dessas posições, o deslocamento do corpo vai ser 1. Por quê? Porque o deslocamento do corpo ele é tangente à trajetória, né? Então, na primeira aqui, ele está se deslocando para cá.
Na segunda, ele está se deslocando para cá. Na terceira, ele está se deslocando para cá. O que mantém ele preso nesse círculo, né? Nessa trajetória circular? É uma força que é chamada de força centrípeta. Assim, a força centrípeta, ela sempre tem a mesma direção e sentido, que é radial, voltado para o centro. Só que se vocês observarem, em cada ponto, ela se apresenta de uma maneira, ó, sempre voltada na mesma direção e no mesmo sentido. Ou se você considerar, né, direção radial, sentido para o centro da curva. Mas os vetorezinhos aqui, eles apontam diferentes, né? Mas observem, qual é sempre o ângulo que a força centrípeta forma com o deslocamento? 90 graus. Sempre 90. E quando a força forma um ângulo de 90 graus, quanto que vale o trabalho? Nada. Exatamente. Então, força centrípeta forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Sendo assim, o trabalho é nulo. E sempre a força centrípeta vai formar um ângulo de 90 graus. Então, você nunca vai ter força centrípeta realizando o trabalho. Foi? Professor, Fala. a força centrípeta, ela é tipo uma força que existe assim, independente, tipo, a força normal, ou ela é tipo uma outra força que classifica como Exatamente. centrípeta? A força centrípeta é uma força que a gente conhece, né? Mas que, por exemplo, uma esfera amarrada numa corda, você gira. Essa força de tração da corda é que faz o papel da força centrípeta. Então, essa força centrípeta é a força de tração. Um carro fazendo uma curva. O carro só consegue fazer uma curva porque existe a força de atrito, certo? Então, no caso de um carro fazendo uma curva, a força centrípeta é a força de atrito. Entendi. Então, é uma força que a gente conhece, né, que faz esse papel, que mantém um corpo preso numa trajetória circular. O que permite o corpo realizar uma trajetória circular. Foi? Foi. Para a gente finalizar aí, sobre um bloco atuam as forças indicadas na figura, as quais o deslocam 2 metros ao longo do plano horizontal. A intensidade da força é de 100 newtons, então eu tenho o deslocamento e a força aqui. Ele me fala o seguinte: analise as afirmações. O trabalho realizado pela força de atrito é positivo. Olha aqui, gente. Olhando para esse sistema aqui, o bloco ele está se movimentando na horizontal. Então ele pode estar indo para a direita ou para a esquerda. Mas para que lado ele vai estar indo? Para o lado da força F ou para o lado da força de atrito? Pro lado da força F. Nunca para o lado da força de atrito, né? A força de atrito não locomove ninguém para lugar nenhum. O máximo que ela faria aí é parar o movimento, tá? É uma força de resistência. Então, aqui para o lado da força F está o deslocamento. Então, o trabalho da força de atrito é positiva ou negativa? Negativo. Negativo. Então, olha só, trabalho da força de atrito é sempre menor que zero, né? Porque é sempre uma força contrária ao movimento, contrária ao deslocamento. Então, a afirmativa 1 é falso. O trabalho realizado pela força F vale 200 joules. Bem, como a força F é paralela ao deslocamento, não preciso usar cosseno. Então, eu já vou direto aqui, ó. Trabalho da força F é calculado por F vezes D. Então, trabalho da força F, a força F vale 100 e o deslocamento vale 2. Trabalho da força F, então, vale
200 joules. Afirmativa verdadeira. Terceira afirmativa. O trabalho realizado pela força peso é diferente de zero. E aí, o que vocês acham? Qual o ângulo que o peso forma com o deslocamento? 90 graus. 90 graus. Se o peso forma um ângulo de 90 graus com deslocamento, quanto que vale o trabalho da força peso nesse caso? 0. Muito bem, zero. Então, a afirmativa é falsa, porque está falando que é diferente de zero. E para finalizar, o trabalho realizado pela normal é nulo. De novo aqui, qual é o ângulo formado entre a normal e o deslocamento? 90 graus. Também 90 graus. E se a força forma 90 graus, o trabalho dessa força é nulo. Então, a afirmativa é verdadeira. Alternativa correta. Eita, 2 e 4, tá certo. 2 e 4. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, galera, por hoje é só. Vou tirar aqui da apresentação, tá? Foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês. Igualmente, professora. Obrigadão. E a gente